Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, hoje vou falar sobre acréscimos e diferimentos. Ou seja, colocar os rendimentos e os gastos no período certo. Vamos ao conceito de acréscimos e diferimentos. Segundo este pressuposto, o pressuposto do acréscimo, que está contemplado na estrutura conceptual do sistema de normalização contabilística, os rendimentos e os gastos, eles são reconhecidos quando obtidos ou incorridos independentemente do seu recebimento ou pagamento. Ou seja, temos que colocar os rendimentos e os gastos no período certo. E tudo tem a ver com a mudança de um ano para o outro. Nada melhor do que dar alguns exemplos de contabilização, de reconhecimento de operações em que vamos aplicar ou acréscimos ou diferimentos. Vou começar com um primeiro exemplo. E à medida que vou dando os exemplos, vou explicando esta matéria. O primeiro exemplo. Em janeiro de 2020, será paga a despesa das comunicações. De dezembro de 2019. Eis aqui um exemplo típico de acréscimos e diferimentos que nos surge todos os anos. Primeiro exemplo. O valor é de 1000 euros. Em janeiro de 2020 será paga a despesa das comunicações, telefones, internet, de dezembro de 2019. E o valor é de 1000 euros. O que é que nós temos aqui? Vejamos o seguinte. Temos 2 anos, o dia 31 de dezembro de 2019, em que eu irei fazer o pagamento em janeiro de 2020, irei fazer o pagamento em janeiro de 2020 de um gasto, de um consumo que pertence ao mês de dezembro de 2019. É que quando vem a fatura da operadora em janeiro, essa fatura diz respeito aos consumos de dezembro. O mesmo acontece com a eletricidade, o mesmo acontece com a água, com o gás. Portanto, as faturas que recebemos em janeiro dizem respeito aos consumos do mês de dezembro. E para fazermos a chamada periodização do
período, vamos ter que, já em dezembro, fazer o reconhecimento do gasto, porque é um consumo de dezembro, mas não fazemos pagamento. Então, quando nós estamos perante um esquema ano N mais 1, em que temos um gasto a imputar ao ano N e um pagamento que é realizado no ano seguinte, estamos perante acréscimos de gastos. Acréscimos de gastos. É gasto no ano N, será pagamento no ano seguinte. Para contabilizar esta operação, eu já tenho que contabilizar no ano N, porque vejam o que diz o princípio. Os rendimentos e os gastos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento. Estamos aqui perante um gasto. Então, os gastos são reconhecidos quando incorridos, independentemente do seu pagamento. Então, em dezembro, vamos ter que contabilizar este gasto. Vamos ao plano de contas e vamos à conta de gastos relativa a este tipo de despesas de comunicações, que é a conta 62. Então, em dezembro, na conta 62, que são as comunicações ou a comunicação, eu vou debitar esta conta por 1000. E a contrapartida será a conta da classe 27, concretamente a 2722. 2722. Esta conta chama-se acréscimos ou credores por acréscimos de gastos. Credores por acréscimos de gastos. Então, neste esquema gasto no ano N, pagamento no ano N mais 1, utilizamos a conta 2722. Credores por acréscimos de gastos. Esta conta é acreditada por 1000. No próximo mês de janeiro, vamos ter que fazer outro lançamento. Este é um lançamento que fazemos em dezembro. No próximo mês de janeiro, em que vamos realmente pagar, vamos ter que fazer um outro lançamento. E o lançamento será o seguinte. Eu, entretanto, vou apagar aqui o esquema. E teremos janeiro do próximo ano, ou janeiro de 2020. Na posse já da fatura, fazendo o pagamento, irei pagar através da conta 12.1 o valor de 1230, porque não me posso esquecer que
as comunicações estão sujeitas a 23% de IVA. A conta 2722 será saldada pelo valor de 1000. E como se trata de uma despesa de comunicações em que o IVA é dedutível, tem o direito à dedução do IVA, a conta 2432, IVA dedutível de outros bens e serviços, será debitada por 1230 euros. Então estamos aqui perante um acréscimo de gastos. Gasto no ano de 2019, pagamento no ano de 2020. Este é o primeiro esquema. Vamos agora dar um segundo exemplo. No segundo exemplo, temos o registro de juros semestrais de obrigações de 300 euros. Registar juros semestrais de obrigações de 300 euros. E a vencer em 28/2 do ano seguinte. Então vamos interpretar este exemplo e vamos aplicar aqui também este pressuposto do acréscimo. O que acontece é o seguinte: linha do tempo. Nós, para entendermos a questão dos acréscimos e diferimentos, temos sempre que pensar na linha do tempo. Uma empresa, 31/12 do ano N. Uma empresa vai vencer em N mais 1, janeiro, fevereiro, no dia 28 de fevereiro do ano N mais 1, uma empresa vai vencer 300 euros de juros de periodicidade semestral de obrigações que a empresa possui. Como são juros semestrais, ao ano anterior pertence-lhe o dezembro, o novembro, o outubro e o setembro. São 4 meses do ano N e 2 meses do ano N mais 1. 300 euros a dividir por 6 dá uma imputação de 50 euros ao mês. Então, vamos colocar os rendimentos no período certo. Qual é o valor de rendimentos que pertencem ao período N? 4 meses a 50 euros. 200. Qual é o valor dos juros que pertencem ao ano N mais 1?
50 euros para janeiro, 50 euros para fevereiro. 200 euros. Muito bem. Então, eu tenho a noção que em fevereiro vou receber juros de 300 euros de obrigações que possuo. Mas também tenho a noção que essa contagem desses juros já vem do ano anterior. Então, no ano N, vamos fazer aqui o registro relativo ao ano N. No ano N, nós temos que contabilizar 200 euros já como um rendimento. Apesar do pagamento só vir a ser feito, ou neste caso o recebimento destes juros, só vir a ser feito no período seguinte. O esquema que nós temos aqui é imputar um rendimento ao ano N, sabendo que o pagamento é só realizado no ano seguinte. Este esquema é um esquema também de acréscimos. E no esquema de acréscimos, quando estamos perante rendimentos, a conta que devemos utilizar no plano de contas chama-se devedores por acréscimos de rendimentos. É a conta 2721. Devedores por acréscimos de rendimentos. O que é que nós vamos ter que fazer no ano N? Imputar o valor do rendimento. Estes rendimentos, eles terão de ser contabilizados como juros, que é a conta 79, no plano de contas. Concretamente, juros obtidos, e como se trata de obrigações, vamos imputar outros. Conta 798 será creditada por 200 euros. E a contrapartida, a tal conta 2721, por 200 euros. Então, estamos a colocar os rendimentos no período certo. Porque ao ano N pertencem 200 euros de rendimentos, de juros, sabendo eu que só os virei a receber no próximo ano. Em fevereiro, quando na verdade eu receber os juros, ou seja, já em N mais 1, 28 de fevereiro, eu tenho a noção que vou receber os juros. E nessa altura, o lançamento que irei fazer será a conta 12.1, o valor total dos juros é debitada em 300 euros. A conta 798, 3 pontos, eu vou colocar os rendimentos no período certo. E neste período eu tenho que acreditar 100 euros de rendimentos. Porque eram 50 euros por mês, janeiro e fevereiro, 100 euros. E a conta 2721 será acreditada por 200 euros. E esta conta salda com a conta do período anterior. Então temos o lançamento no ano N e temos o lançamento no ano N mais 1. E estamos, mais uma vez, a aplicar a periodização económica neste
reconhecimento. Então, até agora, eu falei sobre duas situações. Falei sobre acréscimos. No caso dos acréscimos, nós poderemos ter uma perspectiva de rendimento ou uma perspectiva de gastos. A questão é sempre, temos o ano N e temos o ano N mais 1. Estamos a falar de acréscimos. Acréscimos significa que se trata de um rendimento a imputar ao período N, cujo recebimento vai ocorrer no período a seguir. Ou estamos a imputar um gasto ao período N, cujo pagamento só vai ser realizado no período seguinte. Este é o esquema de acréscimos. Quando estamos na ótica de rendimento no ano N, recebimento no ano N mais 1, a conta a utilizar na chamada periodização económica será a conta 2721, denominada devedores por acréscimos de gastos. A conta 2722, denominada credores por acréscimos, portanto, 2721, devedores por acréscimos de rendimentos, devedores, acréscimos de rendimentos, 2722, credores, acréscimos de gastos. Periodização económica. Vamos colocar os rendimentos e os gastos no período certo. Este é o esquema para acréscimos. E os dois exemplos que vos dei eram exemplos de acréscimos. O primeiro para gastos, o segundo para rendimentos. Agora vamos falar sobre diferimentos, que é outra vertente desta matéria. Portanto, temos aqui o esquema dos acréscimos, agora vamos falar sobre diferimentos. Mas sempre com o objetivo de colocar os rendimentos e os gastos no período certo. O que é que são diferimentos? Diferimentos consiste no seguinte. Existe também um período N e um período a seguir, cuja transição é realizada a 31 de dezembro, mas aqui é precisamente algo ao contrário dos acréscimos. Os diferimentos significa que vai ocorrer no ano N um pagamento cujo gasto só deverá ser reconhecido no ano a seguir. Ou então, haverá no ano N um recebimento cujo rendimento só deverá ser reconhecido no período seguinte. Aqui utilizaremos a conta 28 diferimentos. A conta 28.1 e a conta 28.2. A conta 28.1, que se denomina gastos a reconhecer, e a conta 28.2, que se denomina rendimentos a reconhecer. A reconhecer. Rendimentos a reconhecer. Este é o esquema dos diferimentos. Nos diferimentos
eu no ano N realizo um pagamento, mas só posso reconhecer o gasto no período que se segue. Porque digamos que é um pagamento antecipado. Ou vou obter um recebimento também antecipado de um rendimento que deverá pertencer ao período seguinte. E nós vamos colocar os rendimentos e os gastos no período certo. Então vamos dar agora exemplos sobre o esquema dos diferimentos. Primeiro exemplo para diferimentos. Por exemplo, foram recebidos, este é o exemplo 3, foram recebidos juros antecipados de obrigações no valor de 400 euros. E o período desta operação é de 1/10 do ano N até 31/3 do ano N+1. Então posso dizer que foram recebidos juros semestrais. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Janeiro, fevereiro, março, mais 3 meses. O período desta operação é um período semestral. O que é que acontece aqui? Acontece o seguinte. Vamos ter a nossa linha do tempo, como sempre. O dia 31 de dezembro do período N e logo no início temos outubro, novembro e dezembro. No dia 1 de outubro, a minha empresa já recebeu 400 euros de forma de juros semestrais antecipados. E o período corre semestral, ou seja, abarca outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. O que vai acontecer neste exemplo é o seguinte. Eu vou ter que começar por contabilizar a ocorrência de outubro do ano N. Em outubro eu recebo juros, 400 euros. 400 euros a dividir por 6 meses dá uma imputação de 66, 67 ao mês, mas podemos referir que, como são 3 meses para cada lado, temos 200 euros de juros que pertencem ao ano N e 200 euros de juros que pertencem ao ano N+1. Isto aqui é um rendimento, porque foram recebidos juros. Os juros que a empresa recebe de aplicações serão reconhecidos na conta juros obtidos, que é a conta 79.1. E depois esta conta 79.1 é uma conta que se subdivide
consoante a natureza dos mesmos juros. Em outubro, eu contabilizo 400 euros nesta conta. Peço desculpa. Eu não posso contabilizar 400. Eu só vou contabilizar o que pertence ao ano N. E o que pertence ao ano N de rendimento é 200. Na minha conta, na conta 12.1, bancos, aí, de forma antecipada, entram os 400 euros. E é uma oportunidade de ter como contrapartida a conta 28.2. A tal conta que referi que se denomina a conta 28.2, rendimentos a reconhecer. E aqui serão 200 euros. Então, como podem ver, imputei 200 euros de juros ao ano N, diferi a restante parte para o ano a seguir e entrou em bancos 400 euros, que é o valor dos juros antecipados que entram nas nossas contas, que entra no nosso ativo. No próximo ano, em março, eu farei o seguinte lançamento. Março de N+1, quando termina este esquema semestral de juros. Em março, eu vou contabilizar na conta 79.1 o valor dos juros que pertencem ao período de janeiro, fevereiro e março. 200 euros. E a contrapartida será a conta 282, 200 euros. E farei este lançamento assim, em março. E tanto no ano como no outro, eu coloquei os rendimentos no período certo. Neste lançamento coloquei os rendimentos que pertenciam ao ano N e neste lançamento coloquei os rendimentos que pertenciam ao ano N+1. Este é um exemplo de gastos, de rendimentos a reconhecer, aqui no âmbito dos diferimentos. Agora vamos ver um quarto exemplo. Neste quarto exemplo, vamos exemplificar que em 1 de dezembro do ano N, pagou o seguro, e pode ser um seguro, por exemplo, automóvel, referente ao prazo (1 de dezembro do período N até 31 de maio do período N+1. Portanto, trata-se de um seguro automóvel de 300 euros, com uma vigência semestral. Seguro
com vigência semestral. Linha do tempo. 31 de dezembro do período N. O seguro é pago no dia 1 de dezembro. É feito no dia 1 de dezembro o pagamento do seguro. Este seguro tem uma vigência semestral. Para o próximo ano, ele passa para janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E vai até 31 de maio. Em dezembro, a minha empresa paga 300 euros de seguro. Mas compreende-se que este seguro ele vai afetar o dezembro, mas depois também vai afetar os meses que já pertencem ao próximo ano e que são 5. Se dividirmos a 300 euros por 6 meses, dá uma imputação de 50 euros ao mês. Então, nós temos 50 euros que pertencem ao mês de dezembro e 50 euros vezes 5 meses do próximo ano. Portanto, fazemos uma imputação de 250 euros. 50 euros ao ano N, 250 euros ao ano N mais 1. E lá vamos nós colocar os rendimentos e os gastos no período certo. Então, qual o lançamento a fazer em dezembro? Lançamento a realizar em dezembro. Bom, em dezembro o lançamento será o seguinte. Lançamento em dezembro. Eu sei que eu vou pagar 300 euros. Conta 12.1 bancos, crédito 300 euros. Sei que vou imputar ao ano N o mês de dezembro, 50 euros, um gasto. Os seguros devem ser reconhecidos na conta 6263, 50 euros. E os 250 serão diferidos para o próximo ano, através da conta 281 250. 281, que é a chamada conta de gastos a reconhecer. Este é o lançamento que tem que ser feito no mês de dezembro. Dezembro terá que ter um reconhecimento de apenas 50 euros em gastos. E a restante parte será diferida para o ano seguinte. Depois, no ano N mais 1, quando chegar a maio, eu terei que fazer o seguinte lançamento. De janeiro a maio temos 250 euros a colocar os gastos no período certo. Então a conta 6263 será debitada por 250 euros. E a conta 281 será creditada por 250 euros.
E lá estou eu a colocar os gastos no período certo. 250, 250, esta conta 281, ela salda. E vamos a um último exemplo. Sem antes esquematizar em fase de conclusão tudo o que eu disse até agora. A matéria dos acréscimos e diferimentos, ela envolve acréscimos, envolve pensar no ano N e no ano seguinte, tendo 31 de dezembro do período N, e nos acréscimos nós temos o seguinte: temos a imputação de um rendimento ao ano N, cujo pagamento é realizado no ano seguinte. Ou a imputação, aliás, para ficar correto, será assim. Temos um rendimento no ano N, cujo recebimento será obtido no ano seguinte. Temos um gasto a colocar ou a reconhecer no ano N, cujo pagamento será realizado no ano seguinte. Rendimento N, recebimento N mais 1, gasto N, pagamento N mais 1, acréscimos. E aqui, como referi anteriormente, utilizamos as contas do plano 27. 2721 e 2722. Então, 2721 e 2722. E depois temos os diferimentos. Outra vez a linha do tempo. Trinta e 31/12 do período N, ano N, N mais 1. Aqui podemos ter um recebimento que ocorre este ano, mas cujo rendimento deverá ser reconhecido no período seguinte. Ou poderemos ter um pagamento cujo gasto deverá ser reconhecido no período seguinte. Quando é recebimento de N e rendimento de N mais 1, utiliza-se a conta 282. Quando é pagamento em N, mas gasto reconhecido no ano seguinte, utiliza-se a conta 281, conforme o plano de contas. Isto é o esquema todo para acréscimos e diferimentos. E sem dúvida nenhuma que neste princípio da periodização nós estamos sempre a colocar os rendimentos e os gastos no período certo. Estamos a aplicar aqui o princípio. Os rendimentos e os gastos são contabilizados quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou do seu pagamento. Então, vamos fazer o último exemplo, que é um exemplo muito corrente nas empresas, e vamos tentar descobrir destas 4 possibilidades, porque na verdade são 4 possibilidades, 2 para acréscimos, 2 para rendimentos, 2 para acréscimos, 2 para diferimentos. Vamos tentar descobrir dos 4
qual é aquele que vai ser utilizado. Então, uma situação que toda a empresa tem que fazer e que é um dos chamados lançamentos de fim de exercício. Os encargos com férias a processar no ano N+1 relativos ao direito a férias do ano N. €10.000 mais 23,75% de segurança social. Este é um daqueles lançamentos que todos os anos toda a empresa faz. É um dos chamados lançamento de encerramento anual de contas. O que acontece nesta situação é o seguinte. Linha do tempo. 31 de dezembro. Quando estamos a pensar em acréscimos e diferimentos, temos sempre que pensar na linha do tempo e naquilo que é um ano N e um ano seguinte, N+1. O que acontece é que ao longo do ano N, os nossos trabalhadores estiveram a exercer as suas funções profissionais. E todo o trabalhador adquire o seu direito ao seu subsídio de férias e ao seu mês das férias no dia 1 de janeiro do ano N+1, porque trabalhou no ano N. Quando a empresa, por exemplo, em junho, pagar aos seus colaboradores o mês de férias e o subsídio de férias, é um direito que eles já tinham adquirido no dia 1 de janeiro, referente ao trabalho do período anterior. Então, neste caso, a empresa, em dezembro, tem que reconhecer como gasto um pagamento que só virá a ser feito no ano a seguir. Por exemplo, referi junho, o pagamento das férias. E estes encargos com férias, que é o subsídio de férias e o mês de férias, quando forem pagos, no tempo devido, terá que ser feito um determinado lançamento. Mas em dezembro isso já tem que estar contemplado e figurar na rúbrica de gastos. Porque, como tenho vindo a referir, nós temos que colocar os gastos no período certo. E se os trabalhadores em junho vão receber o subsídio de férias e o mês de férias, é um direito que eles adquiriram já no dia 1 de janeiro do ano corrente, mas referente ao ano anterior. Então, qual o lançamento que nós temos que fazer em dezembro? Em dezembro, nós vamos ter que contabilizar os gastos. Já. Então, os gastos com o pessoal, que no plano de contas será a conta 63.2. E aqui vamos reconhecer por €10.000 os encargos com as férias. As empresas, elas suportam 23,75% de segurança social em relação aos rendimentos que pagam aos seus trabalhadores do trabalho dependente. E as férias e o subsídio de férias é um rendimento do trabalho dependente, está sujeito a 23,75% de segurança social, que é um custo da empresa, um encargo da empresa.
Esse encargo contabiliza-se na conta 63.5, ele terá que ser já tido em conta. Serão 2.375, 23,75 dos 10.000. O pagamento não é feito em dezembro, o pagamento só é feito no próximo ano. Então, vamos ver que conta é que nós vamos utilizar. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a reconhecer um gasto em N, cujo pagamento só vai ser feito em N mais 1. Acréscimos. Acréscimos. E, portanto, este é um esquema de acréscimos na ótica de gastos. E acréscimos na ótica de gastos será a conta 2722. E esta conta terá que ser creditada por 12.375. Um exemplo de acréscimos. Imputar ao ano N o gasto dos encargos com as férias, incluindo a própria segurança social, que é um encargo para a empresa, mas só vai ser pagamento no ano seguinte, lá para junho, quando os trabalhadores efetivamente usarem as férias, a empresa vai pagar os respectivos valores. Temos assim uma exemplificação com alguns casos práticos daquilo que são acréscimos e diferimentos. É sempre uma matéria que é um bocadinho difícil de compreender à primeira, mas é bastante simples e é preciso compreender bem este princípio que está aqui escrito e também aquilo que eu fui repetindo ao longo destes exemplos e que a empresa tem que reconhecer os rendimentos e os gastos no período certo, no período a que os mesmos dizem respeito, independentemente do pagamento ou do recebimento. Ficamos então hoje por aqui na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e até uma próxima. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo.